Bom, pessoal, então vamos lá para o exercício em sala. Ó, tá dizendo o seguinte: uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 volts, resistência interna de 0,1 ohm. Qual a diferença de potencial em volts entre os polos dessa bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere a uma lâmpada? Eu já deixei o desenho mais ou menos pronto aqui, né? Vamos lá. Eu tenho uma bateria de fé em 1,5 volts, uma resistência interna de 0,1 ohm. Ele está fornecendo 1 ampere a uma lâmpada. Esse resistor está fazendo o papel da lâmpada, tá? O exercício está dizendo que está sendo fornecido, aquela bateria aqui está fornecendo uma corrente elétrica de 1 ampere. E ele quer saber o valor da voltagem. Aqui é simples, né? É só usar a equação do gerador. U é igual a E menos RI. Esse U é a voltagem nos polos da bateria. Eu colocaria um voltímetro aqui, esse voltímetro estaria medindo aquele valor ali que eu estou querendo, tá? Simplesmente substituir. Vou fazer a força eletromotriz, que é 1,5, a resistência interna, que é 0,1, vezes o valor da corrente elétrica, que é 1 ampere. Então, vai ficar 1,5 menos 0,1 vezes 1, 0,1, que vai dar 1,4 volts. Então, a voltagem nos polos da bateria, medido por um voltímetro aqui, é de 1,4 volts. Ok? Vamos para frente. O exercício 2 está dizendo o seguinte: eu tenho um circuito elétrico que foi montado com 4 resistores idênticos em série, alimentados por uma bateria com uma resistência interna não desprezível. Ou seja, é uma bateria que tem resistência interna. Ao se retirar um dos resistores, ocorrerá a seguinte mudança no circuito. Então, eu tenho lá a bateria, né, que possui uma resistência interna R, uma força eletromotriz, e eu tenho 4 resistores idênticos. Esse resistor aqui tem valor R, esse aqui tem valor R, esse aqui tem valor R, e esse aqui tem valor R. Aqui eu tenho uma resistência interna e aqui eu tenho uma força eletromotriz. Aí ele está dizendo o seguinte: se eu retirar um dos resistores, lógico que eu vou continuar com a ligação, né? Então vamos imaginar que esse resistor aqui, eu faço um curto-circuito aqui, tá? Eu ligo um fio aqui, tiro o resistor e coloco um fio aqui. O que eu alterei? Eu alterei a resistência equivalente, porque a resistência equivalente inicial era de 4R, né? 1, 2, 3, 4. O que eu fiz agora? Eu tirei uma das resistências. O que aconteceu com a resistência final? Foi para 3R, correto? O que aconteceu com a resistência? A resistência diminuiu. E se a resistência diminui, analisando essa equação aqui, se a resistência diminui, o que acontece com a corrente elétrica? Vamos escrever de outra forma para ficar mais fácil. U sobre R é igual a I. Qual a relação entre a resistência e a corrente? Inversamente proporcional. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Então, a corrente elétrica aqui aumentou. A corrente do circuito vai diminuir? Não. A resistência do circuito aumenta? Também não, foi de 4 para 3R. A potência dissipada em cada um dos resistores não será alterada? Potência dissipada por um resistor é RI ao quadrado. A resistência diminuiu e a corrente aumentou. Tudo bem que analisando por aqui, a redução da resistência é diretamente proporcional ao aumento da corrente elétrica, né? Só que nessa equação aqui, apesar da resistência e a corrente terem mudado inversamente, essa equação está dizendo que a corrente elétrica vai ser elevada ao quadrado. Então, o aumento da corrente elétrica, quando pensado na potência,
ela vai ser elevada ao quadrado, ou seja, esse termo aqui da equação, ele vai ganhar desse termo aqui, né? E aí o que vai acontecer com a potência? A potência vai aumentar, e aqui falou que ela não vai ser alterada. Não, ela vai ser alterada sim. Na verdade, ela vai ser alterada para cima, tá? Porque a resistência aqui diminuiu em 1/4, né? A corrente elétrica vai aumentar em 1/4. E se você aumentar, colocar aqui, vai ser 1/4 ao quadrado. Então, você vai aumentar, o valor é maior. Então, a potência vai sofrer mudança sim, tá? A DDP dentro da bateria vai aumentar? DDP é diferença de potencial. Diferença de potencial é esse cara aqui, ó. Dentro da bateria tem isso aqui? Tem. Aqui, ó. Isso aqui é a força eletromotriz, é o quanto de energia que a carga vai ganhar, e esse cara aqui faz o quê? Ele dissipa energia, ele causa uma diferença de potencial. Então, o que o exercício me perguntou ali na letra D, que na verdade, quando ele faz uma afirmação, ele está perguntando se é verdade. A DDP dentro da bateria vai aumentar? O único elemento na bateria que vai causar uma diferença no potencial, vamos pensar assim, de gasto, né, é a resistência interna. E o que aconteceu com a corrente mesmo? A corrente aumentou. Se a corrente elétrica aqui aumentou, analisando U é igual a R vezes I, a resistência interna não mudou, né? O que aconteceu com a corrente? Ela aumentou. Se a corrente aumenta, o que vai acontecer com a DDP? Vai aumentar também. Então, a diferença de potencial aqui, sim, ela vai aumentar, está certo. A DDP no circuito vai diminuir? A DDP no circuito vai diminuir? Não vai diminuir, tá? A DDP aqui, na verdade, ela vai aumentar, né? Porque você está tendo um aumento de corrente elétrica, ok? Muito bem, então a resposta é a letra D. Próximo. Um gerador é ligado a um resistor de resistência 11 ohm e verifica-se no circuito uma corrente elétrica de 1 ampere. Em outra experiência, o mesmo gerador é ligado a um resistor de 5 ohm e a corrente elétrica é de 2 ampere. Calcule a FEM e a resistência interna. Olha só, o exercício falou assim, eu tenho um gerador, possui resistência interna R e possui uma força eletromotriz R. Ele está alimentando um resistor. Quando ele alimenta um resistor de 11 ohm, no circuito circula uma corrente elétrica de 1 ampere. Mas se esse resistor for um resistor de 5 ohm, a corrente elétrica do circuito vai ser de 2 ampere. E dito isso, quanto que é o valor da FEM e da resistência interna? Observe que eu tenho duas incógnitas. O que nós aprendemos em matemática? Eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Para ter duas equações nessa situação aqui, eu preciso de duas situações distintas. Por isso que ele falou, quando tem 11 ohm tem 1 ampere, quando tem 5 ohm tem 2 ampere. Ele me deu duas situações distintas para eu poder ter duas equações distintas para resolver o exercício. Que equação que eu vou usar? Equação do gerador. U é igual a E menos RI. Esse U é o U do lado de fora. Do lado de fora eu tenho essa resistência R aqui. Então aqui, ó, eu vou substituir R vezes I, né? E aí vai ficar FEM R vezes I. Vamos começar por aqui. 11 vezes 1 ampere, força eletromotriz, resistência, vezes a corrente. 11 vezes 1 dá 11. Vai ficar FEM menos R. Está aqui a primeira equação. Vou para a segunda equação. Vou fazer a mesma coisa. U é igual a E menos RI. No lugar do U, eu vou colocar RI. E a resistência interna, a resistência externa, desculpa. Aqui eu vou usar 5 vezes 2
que é igual a Φ menos R vezes 2. 10 é igual a Φ menos 2R. Aqui a segunda equação. E agora? Agora eu vou montar um sisteminha. Eu tenho que 11 é igual a E menos R. E tenho 10 é igual a E menos 2R. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só subtrair uma equação da outra. Ó, 11 menos 10 dá 1. E menos E dá 0. Menos R menos 2R. Vou escrever aqui no canto. Menos R menos 2R. Menos 2R. Só que menos vezes menos dá o quê? Dá mais. Então é menos R mais 2R. Que vai dar 2R. Quanto que vale a resistência interna? 1 ohm. Achei o valor da resistência, agora encontrar o valor da força eletromotriz. Você pode escolher tanto essa equação aqui quanto essa. Tá? Eu vou escolher essa equação aqui para substituir. Ó. 11 é igual a Φ menos a resistência, que é 1. O 1 passa para cá, como ele está negativo, ele vem positivo, vai ficar 11 mais 1 é igual a Φ. A força eletromotriz é de 12 volts. Então a resposta é 1 ohm e 12 volts. Ok? Vamos lá para o 4. O 4 está dizendo o seguinte. Eu tenho uma pilha de 1,5 volts que alimenta duas pequenas lâmpadas idênticas, de valores nominais 1,2 e 0,36 watts. Já coloquei aqui, ó, tem a bateria e tenho duas lâmpadas idênticas de valores nominais. O que são valores nominais? É aqueles valores que, se respeitado, vai funcionar de acordo com as especificações. Então, essa lâmpada, se eu ligar ela numa bateria de 1,2 volts, ela vai dissipar uma potência de 0,36 watts. Tá? Se for menor, já não vai ser 0,36. Se for maior, também não vai ser 0,36. Então, quando fala valores nominais, está dizendo que se essa condição for satisfeita, isso aqui vai acontecer. Tá? Para que as lâmpadas funcionem de acordo com as suas especificações, qual deve ser a resistência interna da pilha? Então, eu tenho uma pilha de resistência interna R, que eu não sei quanto que vale, uma força eletromotriz de 1,5 volts, e aí eu tenho que ligar essas duas lâmpadas aqui. Primeira pergunta, eu vou associar em série ou em paralelo? E se você parar para pensar, se a gente colocar essas duas lâmpadas em série, o que vai acontecer? Eu vou somar as voltagens, né? E aí, para essas duas lâmpadas funcionarem de acordo com a especificação, se eu ligar essa lâmpada em série com essa, eu precisaria de 1,2 mais 1,2 volts, ou seja, eu precisaria alimentar elas com 2,4 volts. Só que a pilha só tem 1,5. Então, se eu ligar em série, elas não vão funcionar de acordo com as especificações. E se eu ligar em paralelo? Se eu ligar em paralelo, dá. Porque em paralelo todos são submetidos à mesma voltagem, né? E detalhe, 1,2 volts é menor do que 1,5. Ah, Emerson, mas aí não vai funcionar porque só dissipa uma potência de 0,36 se tiver 1,2, mas a bateria tem 1,5. Mas eu tenho que lembrar que tem uma resistência interna aqui que vai consumir parte dessa energia, né? Então é muito plausível eu colocar 1,2 aqui, porque 0,3 volts pode ser consumido pela resistência. Entendeu? Então, a forma de ligar essas duas aqui é ligar elas em paralelo. Vamos ligar lá. Eu vou pegar as duas e vou colocar aqui, eu esqueci de apagar essa, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou ligar as duas em paralelo, tá bom? Esquece aqui, tá? Esquece isso aqui. Então, eu tenho a ligação em paralelo. E aí, o que vai acontecer? Vai sair uma corrente elétrica aqui, né?
Essa corrente elétrica, quando chegar nesse nó, o que acontece? Ela se divide. Eu vou ter uma corrente elétrica I1 aqui e eu vou ter uma corrente elétrica I2 vindo aqui. Beleza? O que eu preciso fazer para achar o valor dessa resistência? Aplicar a equação do gerador. U é igual a E nos RI. E aí, aqui eu vou precisar substituir R vezes I? Não preciso, porque eu já tenho a voltagem, ó, é 1,2. Mas não é 2,4 não? Não, porque em paralelo a voltagem é a mesma. A força eletromotriz, 1,5 volts. A resistência interna, o que eu quero achar, vezes a corrente. Ih, não tem a corrente, Emerson. Não tem a corrente, mas esses dois carinhas aqui me deu condição de calcular essa corrente aqui, ó. Porque eu tenho voltagem, tenho potência, não é? Então, se eu tenho potência e tenho voltagem, se eu usar π, eu consigo achar o valor da corrente elétrica. Ó, 0,36, 1,2. Olha eu achando o valor dessa corrente aqui. Ó. Eu consigo achar o valor da corrente I1. 1,2 passa para cá, vai ficar 0,36 dividido por 1,2, que é igual a I. E vai ser igual a 0,36 dividido por 1,2, que dá 0,3 ampere. Só que veja bem, eu calculei a corrente I1 e aqui eu preciso da corrente I. Como que eu vou fazer? Ah, eu tenho que fazer outra conta. Não preciso, né? Essas duas lâmpadas são idênticas. Elas possuem a mesma resistência. E se elas têm a mesma resistência, elas são percorridas pela mesma corrente. Então, se aqui tem 0,3, aqui também vai ter 0,3. Quanto que vai dar a corrente aqui? Numa associação em paralelo, soma-se a corrente. Então, a corrente é de 0,6, que é o que eu vou substituir aqui, 0,6. Eu vou passar esse pessoal para cá, ele está negativo, né? E eu passando ele para cá, eu vou deixar ele positivo. Aí vai ficar 1,5, 1,2 eu vou passar para cá, negativo. 0,6R é igual a 0,3, R é igual a 0,3 dividido por 0,6. Vai dar 0,5 ohm. Essa é o valor da resistência interna para que se consuma, para que se aconteça isso aqui. Acho que tem como a gente verificar se é verdade, hein? Como? U é igual a R vezes I. Quanto que é a resistência interna que eu achei? 0,5 ohm. Quanto que vale a corrente que está circulando ali? 0,6. 0,5 vezes 0,6 dá quanto? 0,3 volts. 1,5. 1,5 menos 0,2 dá quanto? Porque aqui não é 1,5. Esse carinha aqui que eu calculei aqui embaixo não deu 0,3. Quanto que é 1,5 menos 0,3? 1,2, que é a voltagem que sobrou aqui para fora. Tá vendo? Beleza? Vamos para o último. No circuito abaixo, observe que quando a chave C está aberta, o voltímetro indica 4,5 volts. Ligando-se a chave, o amperímetro indica 4 ampere e o voltímetro passa a indicar 4,2. A partir dessas medidas, considerando que o voltímetro e o amperímetro são equipamentos ideais, determine a resistência interna da bateria em miliohm. Vamos de novo. O exercício me deu duas situações distintas. Ó. Ele falou, quando o circuito estiver aberto, esse voltímetro aqui está indicando 4,5 volts. Por que ele está indicando 4,5? Por causa disso aqui, ó. Se a chave está aberta, quanto que vale a corrente elétrica? Vale zero. O circuito aberto não tem como ter corrente elétrica. 0 vezes qualquer número dá quanto? Dá zero. Então, quando a chave está aberta, o que o voltímetro está medindo, gente? O valor da força eletromotriz. Ele me deu o valor desse carinha aqui, ó. Então, esse carinha aqui vale 4,5 volts. Tá?
Ligando-se a chave, então eu venho aqui, ligo a chave, aí passa a ter uma corrente elétrica circulando aqui. Esse voltímetro passa a indicar 4,2 volts e esse amperímetro passa a medir uma corrente de 4 amperes. Tá aqui, ó, 4 amperes. E aí, como que eu vou fazer para achar o valor dessa resistência aqui? Por equação do gerador, U é igual a E menos RI. Qual que é a voltagem do lado de fora? 4,2 volts. Qual é o valor da força eletromotriz? Já achei, 4,5 volts. Resistência eu quero achar e qual é a corrente que está circulando? 4 amperes. Esse 4R aqui eu vou passar para cá, tá? 4R é igual a 4,5 e o 4,2 eu passo para cá. 4R é igual a 0,3. Vai ficar R igual a 0,3 dividido por 4. 0,3 dividido por 4, por 2 dá 0,15, por 2 dá 0,075 ohm. Como ele me pediu a resposta em mili, que é milésimo, tem que fazer isso aqui virar 10 elevado a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 75 vezes 10 elevado a menos 3 ohm. Isso é miliohm. Então, a resposta é 75 miliohm. É milésimo de ohm. Beleza? E é isso.